Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 232º dia, trago para a leitura e comentários bíblicos os livros de 1 de Crônicas, capítulo 18 e capítulo 19, livro de Provérbios, capítulo 18 e o livro de Romanos, capítulo 2, versículo 1 ao capítulo 3, versículo 8. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 1 de Crônicas, capítulos 18 e 19. Diversas vitórias de Davi. Depois disso, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e tomou Gate e as suas aldeias das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas, que se tornaram servos de Davi e lhe pagavam tributo. Davi também derrotou Hadadezer, rei de Zobá, nas imediações de Amate, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Davi tomou-lhe 1.000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Mutilou todos os cavalos dos carros de guerra, com exceção dos que puxavam 100 deles. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer, rei de Zobá, mas Davi matou 22.000 deles. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios se tornaram servos de Davi e lhe pagavam tributo. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Davi tomou os escudos de ouro que eram usados pelos oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Com, cidades de Hadadezer, Davi tomou grande quantidade de bronze, de que Salomão fez o mar de bronze, as colunas e os utensílios de bronze. Quando Tou, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão ao rei Davi para o saudar e cumprimentá-lo por ter lutado contra Hadadezer e por havê-lo vencido. Acontece que Hadadezer de contínuo fazia guerra a Tou. Adorão trouxe consigo objetos de ouro, de prata e de bronze, que o rei Davi consagrou ao Senhor juntamente com a prata e o ouro que havia trazido de todas as demais nações, de Edom, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus e de Amaleque. Também Absai, filho de Zeruia, matou 18.000 edomitas no vale do Sal. Pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas se tornaram servos de Davi. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Oficiais de Davi. Davi reinou sobre todo o Israel. Julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Sausa era o escrivão. Benaia, filho de Joiadá, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram os primeiros ao lado do rei.
Davi derrota os amonitas e os sírios. Depois disto morreu Naás, rei dos filhos de Amon, e seu filho reinou em seu lugar. Então Davi disse: serei bondoso com Anum, filho de Naás, porque o pai dele foi bondoso comigo. E Davi enviou mensageiros para consolar Anum por causa da morte de seu pai. E os servos de Davi chegaram à terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolarem. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a Anum: o Senhor pensa que foi para honrar o seu pai que Davi mandou esses consoladores? Não teria sido mais para que esses servos enviados por ele conheçam, destruam e espionem a terra? Então Anum pegou os servos de Davi, rapou a barba deles, cortou metade das roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Alguns foram e contaram a Davi o que tinha acontecido com aqueles homens. Então o rei enviou mensageiros ao encontro deles, porque estavam muito envergonhados. O rei mandou dizer-lhes: fiquem em Jericó até que a barba de vocês cresça de novo. Depois venham para cá. Quando viram que haviam despertado o ódio de Davi, Anum e os filhos de Amon pegaram 34 toneladas de prata para contratar carros de guerra e cavaleiros da Mesopotâmia, dos sírios de Maacá e de Zobá. Contrataram 32.000 carros de guerra, bem como o rei de Maacá e a sua gente. Eles vieram e acamparam perto de Medebá. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. Davi soube disso e enviou contra eles Joabe com todo o exército dos valentes. Os filhos de Amon saíram e se prepararam para a batalha à entrada do portão da cidade. Porém, os reis que vieram estavam à parte no campo. Quando Joabe viu que a batalha estava preparada contra ele, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu os melhores soldados de Israel e os formou em linha contra os sírios. O resto do exército ele entregou a Absai, seu irmão, e puseram-se em linha contra os filhos de Amon. Joabe disse a Absai: se os sírios forem mais fortes do que eu, você virá em meu socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que você, eu irei em seu socorro. Seja forte. Vamos lutar com coragem pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. E que o Senhor Deus faça o que achar melhor. Então Joabe avançou com o povo que estava com ele e travaram batalha contra os sírios, que fugiram diante dele. Quando os filhos de Amon viram que os sírios fugiam, também eles fugiram de Absai, irmão de Joabe, e entraram na cidade. Então Joabe parou de lutar contra os filhos de Amon e voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido derrotados por Israel, enviaram mensageiros e chamaram os sírios que estavam do outro lado do rio Eufrates. Sofaque, comandante do exército de Hadadezer, marchava adiante deles. Quando ficou sabendo disso, Davi reuniu todo o Israel, passou o Jordão, foi ao encontro deles e se pôs em ordem de batalha. Depois que Davi tinha feito isto, os sírios lutaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de Israel e Davi matou os condutores de 7.000 carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria dos sírios. E matou Sofaque, o comandante do exército. Quando os servos de Hadadezer viram que tinham sido vencidos por Israel, fizeram paz com Davi e o serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Amém. Compreendendo o livro 1 de Crônicas, capítulo 18, exposição bíblica dos versículos 2 a 6. O povo há muito reconheceu que Davi era um guerreiro valente e habilidoso, e estas vitórias renderam uma glória maior a Deus e mais honra ao seu servo. Ao derrotar filisteus, moabitas, arameus e as forças de Hadadezer,
Davi deu um aviso prévio aos inimigos de Israel de que era melhor que tivesse cuidado com o que interessassem fazer a ele e ao seu povo. Referência 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 17 a 25. A exposição bíblica dos versículos 14 a 17. No final deste capítulo, Davi assegurou o controle sobre Israel. O monarca estava pronto para liderar Israel e esses versículos descrevem uma casa real se adaptando a um estilo de governo. Até os filhos de Davi estavam envolvidos como oficiais, o que provavelmente significa que eles trabalhavam como aprendizes entre os homens do rei, tendo responsabilidades importantes a fim de aprender as funções inerentes aos príncipes. No capítulo 19, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 2. A guerra, infelizmente, que se segue teve suas raízes em um gesto de lealdade da parte de Davi. Ele estava pondo em prática uma lei estabelecida muito mais tarde pelo apóstolo Paulo. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Referência Romanos 12, versículo 18. Davi já havia exigido direitos sobre as fronteiras originais da terra prometida. Ele não tinha a intenção de atacar seus vizinhos, Hanã, mas sua proposta de amizade foi muito mal interpretada. E quando Hanã percebeu seu erro, prosseguiu com a solução errada. Em vez de um pedido de desculpas, ele preparou-se para lutar. Davi não estava procurando guerra, mas sabia conduzir uma quando havia necessidade. E eu encerro a compreensão do livro 1 de Crônicas, capítulo 19, com a exposição bíblica dos versículos 10 a 13. Nesta ocasião, Joabe provou ser não só um guerreiro corajoso e um excelente estrategista, mas também um soldado que entendia que, diante de possibilidades decisivas, a verdadeira confiança deve ser colocada em Deus para o desfecho da luta, e que o Senhor faça o que for de sua vontade. Conforme versículo 13. É, sem dúvida, uma declaração que devemos fazer em qualquer desafio que enfrentamos, especialmente aqueles que estão além de nossas forças. Vamos para a leitura no livro de Provérbios, capítulo 18. O solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. O tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em externar o que pensa. Com a maldade vem também o desprezo. Com a desonra vem a vergonha. As palavras de uma pessoa são águas profundas e a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Não é bom ser parcial com os ímpios para torcer o direito contra os justos. Os lábios do tolo entram na discussão e a sua boca clama por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. As palavras do difamador são comida fina que desce para o mais interior do ventre. Quem é negligente no seu trabalho já é irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor, o justo corre para ela e está seguro. Os bens do rico são a sua cidade fortificada e, segundo imagina, uma alta muralha. Antes da ruína, o coração humano se gaba, mas a humildade precede a honra. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. O espírito firme sustenta a pessoa na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? O coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. Um presente que se dá abre portas e leva alguém à presença dos grandes. O primeiro que pleiteia a sua causa parece justo, até que vem o outro e o examina. Um sorteio põe fim às rixas e decide questões entre os poderosos. Um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, e as rixas são como as trancas das portas de um castelo. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua.
Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Quem acha uma esposa, acha o bem, recebeu uma bênção do Senhor. O pobre fala com súplicas, mas o rico responde com dureza. Quem tem muitos amigos pode cair em desgraça, mas há amigo mais chegado que um irmão. Amém. Compreendendo o livro de Provérbios, capítulo 18, trago o versículo 8. O mexeriqueiro come e gosta de segredos, assim como nós comemos e gostamos de comida. Conforme Provérbios 26, versículo 22. As pessoas que se alimentam de mexericos só anseiam mais, e a única cura para este vício é desenvolver um apetite pela verdade de Deus. Conforme capítulo 2, versículo 10. Devemos tomar cuidado com mexericos porque eles causam um grande estrago. O homem sem caráter maquina o mal. Suas palavras são um fogo devorador. O homem perverso provoca dissensão e o que espalha boatos afasta bons amigos. Referência capítulo 16, versículos 27 a 28 e também capítulo 17, versículo 9. Sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. Referência capítulo 26, versículo 20. Compreendendo o versículo 9, o indolente desperdiça os recursos dados por Deus. Pode ser que essa pessoa esteja até trabalhando, mas não fazendo um trabalho muito bom. Consequentemente, o que é feito terá de ser recusado ou refeito. Isso significa que custará o dobro. Compreendendo o versículo 19, nunca devemos deixar de valorizar nossos amigos e achar que eles irão imediatamente perdoar nossas ofensas. Ainda que o perdão seja a resposta certa, infelizmente, alguns dentre o povo de Deus irão perdoar ofensas de incrédulos, as quais jamais perdoariam se tivessem sido cometidas por um irmão na fé. Precisamos de um diamante para cortar o outro diamante. E alguns cristãos têm uma maneira de erguer defesas que nem a igreja consegue atravessar. Mateus 18, versículos 15 a 35, dai-nos os passos a serem tomados quando essas coisas acontecem. E o nosso Senhor nos adverte que um espírito incapaz de perdoar nos aprisiona. E eu encerro a compreensão do livro de Provérbios, capítulo 18, trago o versículo 24. Embora normalmente seja verdade que muitos conselheiros garantam uma decisão acertada, conforme capítulo 11, versículo 14, capítulo 15, versículo 22 e capítulo 26, versículo 6, e também incluo Êxodo 23, versículo 2, ao mesmo tempo, devemos evitar a atitude de ir de amigo em amigo pedindo conselhos. Isso pode indicar que estamos tentando encontrar alguém que nos dirá o que queremos ouvir. Precisamos mais do que amigos. Devemos ter um amigo que ficará ao nosso lado e falará a verdade em amor. Conforme Efésios 4, versículo 15. Da mesma forma, podemos reconhecer um amigo pelo modo como ele se mostra apegado a nós na adversidade. Vamos para a leitura no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 1 ao capítulo 3, versículo 8. O justo juízo de Deus. Por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida é eterna aos que, perseverando em fazer o bem,
procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei, perecerão. E todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Os judeus e a lei. Mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar, rouba? Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele julgará você que, embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Paulo responde a objeções. Qual é então a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito. Para que sejas justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos, é claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, porque ainda sou condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos o que é mal para que nos venha o que é bom? A condenação destes é justa. Amém. Compreendendo o livro de Romanos, capítulo 2, versículo 1 ao capítulo 3, versículo 8. Capítulo 2.
Exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Certamente os judeus aplaudiam a condenação dos gentios por Paulo em Romanos 1, versículos 18 a 32. Na verdade, o orgulho nacional e religioso dos judeus encorajou-o a desprezar os cães gentios, conforme Marcos 7, versículos 27 a 28, e a não querer ter nada a ver com eles. Mas o apóstolo usou essa atitude de julgamento para provar a culpa dos judeus, uma vez que eles mesmos estavam praticando as coisas que condenavam nos gentios. Compreendendo o versículo 2, Deus julga segundo a verdade. Ele não tem um padrão para os judeus e outro para os gentios. Quem lê a lista de pecados em Romanos 1, versículos 29 a 32, não pode escapar do fato de que cada pessoa é culpada de, pelo menos, um deles. Exposição bíblica dos versículos 4 a 11. Em vez de receberem tratamento especial da parte de Deus, os judeus tinham a responsabilidade maior de obedecer-lhe e glorificá-lo, tendo em vista as bênçãos que tinham recebido dele. Em sua bondade, o Senhor tinha dado a Israel grandes riquezas materiais e espirituais, uma terra maravilhosa, uma lei justa, um templo e um sacerdócio, seu cuidado providencial e muitas outras bênçãos. Com paciência, Deus tolerou muitos pecados e rebeliões de Israel e até enviou seu filho para ser o Messias daquele povo. Exposição bíblica dos versículos 6 a 11. Paulo não estava ensinando a salvação por meio de caráter ou de boas obras. O que ele explica é outro princípio básico do julgamento de Deus, o de que ele julga segundo as obras, assim como julga segundo a verdade. Aqui, o apóstolo estava lidando com as ações consistentes da vida de uma pessoa, bem como o impacto total do caráter e da conduta dessa pessoa. A verdadeira fé que salva resulta em obediência e em uma vida piedosa, mesmo que o crente possa cair vez por outra. Quando Deus avaliou os feitos dos judeus, ele viu que eram tão maus quanto os dos gentios. O fato de o povo de Israel celebrar de vez em quando uma festa ou mesmo respeitar regularmente o dia de sábado não mudava o fato de que sua vida cotidiana era uma desobediência ao Senhor. As bênçãos de Deus não levaram os judeus ao arrependimento. Exposição bíblica dos versículos 12 a 24. Israel vangloriava-se da lei. Os judeus eram diferentes de seus vizinhos pagãos que adoravam ídolos, mas Paulo afirmou claramente que o importante não era ter a lei, mas sim praticá-la. Os judeus consideravam os gentios como cegos vivendo nas trevas, tolos, imaturos e ignorantes. Mas se Deus achou culpa nos gentios, que não tiveram as mesmas bênçãos dos judeus, quanto mais culpado era Israel, que fora tão privilegiado. Deus não só julga segundo a verdade, conforme versículo 2, e segundo os feitos das pessoas, conforme versículo 6, mas também julga os segredos dos homens, conforme versículo 16. Ele vê o que está no coração do homem. Compreendendo o versículo 24, em vez de glorificarem Deus entre os gentios, os judeus estavam desonrando Deus, e Paulo citou Isaías 52, versículo 5, para provar seu ponto de vista. Os gentios pagãos tinham contato diário com os judeus nos negócios e em outras atividades e não se deixavam enganar pela devoção daquela gente à lei. A mesma lei a qual os judeus alegavam obedecer é que os acusava. Compreendendo o versículo 29, Deus julga segundo os segredos dos homens, conforme versículo 26. Por isso, ele não se impressiona com as meras formalidades exteriores. O gentio obediente que não era circuncidado seria mais aceitável do que o judeu circunciso e desobediente. Na verdade, o judeu desobediente transforma a circuncisão em incircuncisão aos olhos de Deus, pois o Senhor vê o coração. Os judeus louvavam uns aos outros pela obediência à lei, contudo, muito mais importante é o louvor de Deus e não a honra dos seres humanos. E eu encerro
A leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Romanos, capítulo 2, versículo 1 ao capítulo 3, versículo 8. Trago o capítulo 3 e a exposição bíblica dos versículos 1 a 8. Os 4 testemunhos de Paulo no capítulo anterior, os gentios, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. A bênção de Deus, capítulo 2, versículos 4 a 11. A lei de Deus, capítulo 2, versículos 12 a 24, e a circuncisão, capítulo 2, versículos 25 a 29, estão de acordo. Os judeus eram culpados diante do Senhor. O povo escolhido de Deus havia falhado em seu papel especial e estava sujeito a julgamento com o restante da humanidade. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.